Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai trazer mais um Notícias da Semana, desta vez mais quente do que nunca. Estamos literalmente gravando horas depois deste tema ter sido anunciado, então pela primeira vez vocês estão recebendo o pãozinho recém-saído do forno, a notícia quentinha chegando no seu sábado, porque aqui o jornalismo é dinâmico, a gente tenta fazer o que consegue para fazer o jornalismo que você precisa quando o assunto é automóvel. Estamos aqui mais uma vez com a sua revista eletrônica automotiva semanal, descumprindo um trato que fizemos semana passada, no outro episódio, que dissemos que não íamos manter a regularidade dos sábados semana por semana, mas surgiu a oportunidade e é aquilo, né? O jornalismo não dorme e a gente tem dormido cada vez menos, o que é um problema, mas estamos aqui mais uma vez para trazer tudo o que você precisa saber sobre o universo automotivo no seu podcast automotivo de baixo orçamento. Meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou jornalista e atualmente trabalho no Jornal do Carro, que é um complemento automotivo do Jornal Estado de São Paulo. E você também pode me acompanhar no Twitter ou no Instagram, no @THERTLima. E eu não gravo esse programa sozinho, esse programa é feito a outras duas mãos. E do outro lado do estado do Rio de Janeiro, me ajudando a apresentar este programa, está o queridíssimo amigo e colega de profissão, Maurício Campelo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Podcarro. E também um jornalista formado, aproveitando o gancho, mas inclusive tu mudou nessa sua introdução agora, tá botando o diploma pra jogo. É claro, filho, eu não fiquei esses anos todos me lascando horrores pra não usar isso como uma plaquinha, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas é isso, vambora. Vamos que vamos, que hoje o assunto é quente. E já aviso logo. Tinha cantado a pedra há uns meses atrás. O Rodrigo sabe disso. Então, aqui a gente não tá brincando, aqui é o famigerado jornalismo verdade. Não trabalhamos com achismos, quer dizer, mentira, a gente trabalha muito com achismo. A base maior desse programa são achismos, afinal de contas é um podcast. É praticamente uma resenha, uma crônica falada. Mas mesmo assim a gente traz o factual pra vocês. E o tema de hoje é pra lá de interessante, é pra lá de quente também. Mas antes de você ouvir o tema do programa de hoje, que obviamente você já leu o título, você já sabe do que a gente tá falando, mas mesmo assim, siga o programa nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, tem Facebook, mas a gente nunca usou, então fica a teu critério se você quiser seguir ou não. O Instagram tá meio largado, semana passada teve programa, mas eu não postei porque eu tava passando mal, mas agora vai ter, tá? Então você provavelmente vai ver lá o link, tanto nos stories quanto na bio. A gente vai avisar quando saem os programas novos. No Twitter, principalmente, a gente sempre avisa quando saem os programas lá. Chega lá, tiver alguma dúvida, manda pra gente, marca a gente, fala com a gente. A gente é muito sozinho, fale com a gente precisa disso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de automobilismo no Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça é o Grande Prêmio de São Paulo, Fórmula 1, Hamilton é brasileiro e coisas assim. Porém, falando em outras categorias, a gente não pode deixar de citar uma que tem uma das raízes mais profundas em termos de Brasil, que é a Stock Car, né? Ali a categoria que surgiu lá em 79, né? Na época que eram só Opalas, era uma coisa assim extremamente monomarca e que foi ganhando corpo ao longo dos anos. O Opala ali carregando o bastão de o veículo mais longevo a participar da categoria, né? Ficou ali se arrastando até meados dos anos 90, e depois veio o Ômega, e depois Vectra, e por aí vai. 11 modelos já passaram pela categoria, e agora uma nova categoria de modelos vai fazer parte da Stock Car, e ao contrário do que se pensa, não estamos falando mais de cupês esportivos, como era o caso do Opala, ou de sedãs esportivos, no caso do Ômega, do Lancer. Inclusive ninguém lembra do Lancer, tá?
correu. Eu lembro, com muito carinho. Olha aí. Temos um único fã do Lancer do planeta Terra, tá aí do outro lado apresentando com a gente. 408, acho que 307 correu também, não lembro. O Vectra. O Vectra, o Astra, inclusive. Astra. Bora. Nossa, o Bora. Meu Deus, cara. O Bora. Ninguém lembra do Lancer, ninguém lembra mesmo do Bora. Pois é. Que, enfim, tem gente que tem uma certa aversão ao Bora, mas. Eu sou apaixonado pelo Bora por causa da Stock Car. Eu sou apaixonado pelo Bora e pelo Lancer por causa da Stock Car. Que bizarro, né? Pouca gente. Você não vê o público falando do Bora, porque ele passou batido como um Golf sedã e por aí vai, acabou. Nem a Volks gosta dele, tá? Isso aí é bem verdade. Mas, enfim. A Stock Car não vai usar mais sedãs. Essa época acabou, porque se você bem olhar para as ruas, e agora é um pouquinho de diluir um pouco a história da Stock Car em si, você vê que ela era feita baseada em carros de rua. É claro, no final dos anos 70 e nos anos 80, eram carros com um visual bastante similar ao que você via na rua, porém alguns com carenagem, aero, essas coisas. E conforme os anos foram passando, as bolhas foram surgindo, algumas parecidas com carros de rua, como o caso do Ômega, outras nem tanto, né? Até a gente chegar ali na época do Bora, do Lancer, do Vectra. Inclusive tem uma galera que não gosta do Vectra, não entendi o porquê, mas enfim, a internet é uma terra de Marlboro. E a bolha do Vectra eu acho um pouco esquisita mesmo. Mas eu não acho feia, assim, entendeu? Teve piores. E tornou-se uma bolha, né? Por que bolha? É apenas uma capa, um negócio que circunda ali a carenagem, a gaiola de proteção do piloto, essas coisas. É só uma embalagem ao redor do carro, né? Para você ter uma vaga lembrança de que aquilo ali é baseado, entre muitas aspas, em um carro de rua. Diferente do que era nos anos 2000. Na verdade, acaba sendo só pra questão comercial, né? Porque sim. Carro de rua, tudo aí não tem mais nada. É que tem uma galera das antigas que, obviamente, eu não tô falando a galera que é ligada em Stock Car, a galera que acompanhava assim por fora, que acha que devia voltar a ser o que sempre foi, de ser um carro de rua com um pouco de preparação e tal. Existem categorias específicas para isso, né? Existe o turismo, existe a galera que corre na terra, existe a galera da Old Stock, a galera que corre de Opala, né? Mas aí é outra parada. A Stock é uma coisa bem diferente, a gente tá falando de motores V8, a gente tá falando de uma questão muito mais aerodinâmica, muito mais competitiva, digamos assim. Então, é outro patamar, né? E se você olhar para as ruas hoje, voltando ao meu raciocínio, você vê que os sedãs, carros que majoritariamente dominavam a categoria, não são mais os favoritos do público, né? Você pode até discutir, mas o turismo usa hatch, usa carro pequeno, mas aí, de novo, outra parada, outra situação. A Stock, como o próprio Maurício falou, voltada para a questão comercial, é comum que as montadoras utilizem seus carros mais relevantes para o público nas pistas. Se a gente fizer um retrospecto assim bem rápido, até o final desse ano, de 2023, os carros que corriam pela Chevrolet eram o Cruze e pela Toyota era o Corolla. Dois sedãs assim que disputam ali pau a pau. Não, mentira, né? O Corolla sempre vendeu horrores mais do que o Cruze. O Cruze já tá com o pé na cova, não é de hoje. Mas eram sedãs médios das marcas, né? Uma coisa mais assim visível para o público. Mas se você observar a corrida, você vê que não é exatamente aquilo, né? A gente tá falando de um sedã médio 4 cilindros automático versus um carro de corrida levíssimo com um motorzão V8 e uma bolha e gaiola e tudo mais. De novo, é só por questões comerciais. Porém, se não existem mais sedãs, vão se correr com o quê? Você deve estar se perguntando. Simples.
Se o público não compra mais sedãs, eles vão para o produto mais próximo possível, que são os SUVs. Especificamente os SUVs compactos. A Chevrolet e a Toyota vão entrar na categoria a partir de 2025 com uma bolha do Chevrolet Tracker, o SUV compacto, acho que é o único SUV compacto da GM hoje, porque a Equinox acho que já é média, né? A Equinox é bem maior. Então. E a Toyota com o Corolla Cross, né? Aquele SUV com aquela marmita bem pronunciada ali na parte de baixo. Então, inclusive, eu espero e peço encarecidamente que, Rodrigo do Futuro, você que tá ouvindo isso, põe a imagem no vídeo. Eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá trabalhando muito, mas bota a imagem. Fica mais fácil pro público ver o que você tá falando e você não se perde na hora de digitar, tá? Eu sei que você vai fazer porque eu tô te dando um esporro em adianto. Você daqui 24 horas vai fazer isso, então pelo amor de Deus, bota a imagem. Vocês estão vendo as imagens, né? Não preciso dizer. São pequenas semelhanças com os carros de rua. E para alguns isso foi um verdadeiro choque, né? Hoje, por exemplo, que a gente tá gravando, o assunto virou trending no Twitter, ou como a mídia gosta de chamar, virou trending no X, antigo Twitter, né? E não se fala em outra coisa, porque é um choque. Ninguém nunca imaginou que SUVs iam participar de corridas, e tampouco uma corrida de grande nome como uma Stock Car. Porém... Eu imaginei. Exatamente. O Maurício já entrou dando uma tapa na cara porque eu já ia dar o gancho pra ele, mas ele, como não conseguiu esperar... Minha gente, a beleza do jornalismo automotivo é isso. Você... Quando tá livre do 8 às 5 do trabalho diário ali da redação, você tem um espacinho para poder deliberar sobre as suas ideias e coisas que você acredita, e é por isso que eu e o Maurício usamos muito o Medium, que é um site onde a gente escreve crônicas e tal, e o nosso querido amigo, nosso mesquitense profissional, fez um texto, assim, impecável sobre o movimento, tipo, meses antes disso acontecer, e basicamente previu tudo. Que isso... O reflexo disso ia ser uma coisa galopante e chegou no Brasil. Inclusive, Maurício, eu queria que você falasse pra galera, desse um pouco... Claro, eu sei que você vai convidar a galera pra ler teu texto, mas eu queria que você falasse um pouco desse material que você escreveu e como é que isso chegou onde a gente tá agora. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo elogio ao texto. Mas isso começou com uma notícia que eu vi na internet de que a TC2000, Super TC2000 na Argentina, uma categoria similar à Stock Car, ia adotar os SUVs a partir de 2024. Até agora não é 100% oficial, mas eles já tem pelo menos um carro pronto, que é o Volkswagen Nivus. A categoria está passando pelo mesmo processo que a Stock Car passa, só que lá é diferente. Lá eles têm alguns carros diferentes. A Stock Car só trabalha com Cruze e Corolla. Lá eles tinham, em tempos áureos já tinha representantes da Citroën, Renault. Hoje em dia, inclusive o campeão dessa temporada, se eu não me engano, foi um carro da Renault, foi com uma bolha da Renault, mas não tinha nenhum apoio da fábrica. A Renault acabou com o apoio à categoria, mas a equipe seguiu usando a bolha da Renault. E, enfim, para fazer a categoria ser mais atraente, o organizador pensou em adotar os SUVs. Até o momento só o Nivus é o único carro que está, entre aspas, construído, mas estão trabalhando com Renault. O projeto inicial tinha Fiat. Projeto inicial não, né? As projeções que a própria organizadora fez era de um Fiat Pulse modificado, um Renault Captur, que já saiu de produção, pelo menos no Brasil, com as modificações de um carro de estoque. E tinha um Tracker, tinha acho que um Nissan Kicks, por aí vai. Para mostrar para o público como que pode ser um SUV preparado para a competição. E, bom, quando eu vi esse projeto eu fiquei encantado. E eu quis fazer o texto exatamente para mostrar
que isso é um caminho que faz sentido, sabe? A Stock Car já tinha mostrado o chassi tubular para a temporada de 24 em diante. E 24 ou 25, não sei. Mas eles tinham mostrado o chassi, estavam testando um Corolla com DRS, mesmo sistema parecido com o da Fórmula 1. Então a tendência até o momento era de que 24 e 25 em diante continuasse o sedã. Só que entra um problema. O Cruze vai deixar de ser fabricado ao fim de 23. Então, como que a Chevrolet continuaria na competição? Para 2024, óbvio, vai continuar o Cruze. Mas para os anos seguintes, sabe? Óbvio, a Chevrolet não tem problema nenhum em correr com um carro defasado na estoque. Isso já aconteceu em outros momentos. Com o próprio Sonic, antes de entrar o Cruze. O Sonic saiu de produção e ficou correndo na estoque por 1 ou 2 anos, antes de ser substituído. Mas, bom, eu tenho alguns dados aqui que já estão desatualizados, eu vou até pegar o site da própria Stock. Hoje, segundo os dados de dezembro da Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, 42% dos novos veículos em 2023 foram SUVs. E sedãs representaram 12,4%. Isso considerando todos os sedãs. Na minha análise, eu fiz uma seção ainda mais específica no recorte dos médios, que são Corolla e Cruze. E, bom, aí já dá para ver a diferença de 30% nas vendas. Né? Em 2010, os SUVs representavam 7%. Aqui não tem a quantidade de sedãs em 2010, mas você vê, em 13 anos, foi de 7% para 42%. Então, assim, é o tipo de carroceria que o público quer consumir. Se o público quer consumir, você quer fazer uma categoria se tornar cada vez mais interessante comercialmente, esse é o caminho que você quer seguir. Se o pessoal estivesse comprando muito hatch, o ideal seria seguir hatch. E por mais que, sei lá, fale, mas hatch não é carro de competição. O TCR tá aí para mostrar que dá para fazer. Entendeu? Assim, óbvio, com boa vontade, dá para fazer. Exatamente, a gente tá falando de uma visão muito mais aprofundada do que o público espera também. É óbvio, a questão de que o Cruze sairia de linha deixaria um espaço vago ali na categoria, mesmo considerando que a GM já correu no passado, a gente estava falando até disso nos bastidores do Sonic, que correu ali esquecido no churrasco por alguns anos, mas a mudança não é tão maléfica igual todo mundo não digo, né? Igual algumas pessoas pintam, porque com dados até da própria Vicar, por exemplo, fizeram uma pesquisa com o público, com dois tipos de público, né? A galera que é viciada em Stock Car, que não perde uma categoria, não perde uma corrida, e o fã padrão, que é aquele que acompanha Stock Car e outros tipos de esporte motor, Fórmula 1, turismo, essas coisas. E as respostas, segundo eles, foram favoráveis. As pessoas disseram que, com o tipo de cenário proposto, que as mudanças no design, deixando eles mais, segundo eles, arrojados, fariam a galera ganhar mais interesse em assistir a corrida. É claro que na cabeça do fã que assiste as corridas mais antigas, que tem uma visão um pouco mais purista da coisa, é um completo absurdo você colocar um SUV pra pista, né? Mas, de novo, é uma bolha. É uma questão comercial. Eu dificilmente acredito, e isso é uma visão pessoal, claro, ela pode ser extremamente rebatida com números se for o caso, de que não é mais o caso de vença no domingo, venda na segunda. Eu acho que isso não existe mais em termos de corrida no Brasil. Essa noção importada dos Estados Unidos, do mundo afora, onde um carro que vence uma categoria, ele é o favorito do público para compra. Eu acho que no Brasil, salvo exceções, né, como a grande batalha do Opala 250S versus o Maverick Quadrijet, né, que inclusive
Na verdade, eu já fiz um programa sobre isso, eu não sei se ele já foi ao ar. Eu acho que eu gravei com o Flávio sobre a história do Maverick, que vai sair ainda. É verdade, eu acabei de lembrar. Esse é o episódio que vai vir depois deste. Eu já tô adiantando pra vocês. A gente vai falar sobre a história do Maverick, que é uma coisa assim, o episódio tá sensacional. Tá gravado há muito tempo, mas assim, eu garanto que vale seu tempo. E... vai vir se não acontecer alguma catástrofe, né? Mais quente, e aí... exatamente. A gente tá tentando abordar uma... vamos colocar o público a par do que está acontecendo, tá? É fim de ano. Nós estamos lidando, né, eu e o Maurício, com o clima frenético de uma redação de jornal, ou seja, os dois estão tentando segurar ali o pagode da menor maneira possível. Então, esses pequenos espasmos de tempo que a gente tem para poder trazer essas informações que a gente gosta de fazer para vocês, deixam tudo mais leve. É um pouco menos pressão. Esse programa, por exemplo, surgiu há 30 minutos atrás. Ele não foi pensado com todo o rigor técnico e roteiro, como se deve, como se merece. Então a gente aproveita esses momentos para poder fazer o jornalismo que nos cabe, que nos agrada fazer, né? Não que não nos agrade fazer o jornalismo comum de todos os dias, porque além de ser o ganha-pão, é uma coisa que a gente vê sentido em fazer. Mas aqui é mais leve. Aqui é um degrau abaixo. A gente faz as coisas mais devagar, no nosso ritmo. No ritmo que você, ouvinte, gostaria que fosse. Então, a gente espera que o próximo episódio seja uma coisa bem mais light, aos moldes do antigo Pod Carro a Diesel, que inclusive voltará, porque eu acho que a gente tá devendo um episódio sobre a história da Pajero, né? Inclusive, Maurício, pelo amor de Deus, participe, porque eu sei que muito lhe interessa essa pauta, né? Mas, voltando ao assunto. Nos anos 70, a dominância do Maverick e seu conjunto quadrijet, que aumentava a potência do motor V8 302, obrigou a GM, né, por meio de seus pilotos, inclusive um deles era Bob Sharp, ninguém mais, ninguém menos, para criar um kit pro Opala 6 cilindros chamado 250S, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu fiz um texto sobre a história do Maverick pro Jornal do Carro, eu posso colocar o link aqui embaixo para vocês lerem, conferirem, que o Maverick inclusive fez 50 anos esse ano. E isso mudou completamente a forma como os carros competiam. E essas modificações chegaram nas ruas. E aí foi um estardalhaço. O fã de Opala viu aquele motor 6 bocas mais potente, mais arisco, e começou a comprar. Entendeu? Assim como o kit quadrijet era disponível para o Maverick por alguns concessionários. Não era de série. No caso da GM, que passou a ser de série. Então você tinha essa percepção de que um carro que vencia nas pistas poderia vencer nas ruas. Mas isso ficou para trás. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Isso realmente ficou para trás. Porque eu não acredito que o Ômega na Stock Car tenha ajudado a vender Ômega, que o Bora no Stock Car tenha ajudado a vender Bora, porque eu acho que nem a Volkswagen estava interessada em vender Bora. Mas enfim, tudo essa ideologia de que um carro de sucesso nas pistas venderá um sucesso nas ruas acabou. Pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas isso pra mim acabou. Assim como eu também não acredito que talvez vejamos outras categorias adentrando na Stock Car, assim como é no TCR 2000 na Argentina, como Volkswagen, Stellantis com a Fiat. Não, já tem duas marcas confirmadas, mas ainda não foram anunciadas. Assim, em 2024. Eu chuto, assim, na minha cabeça de ovo, que possa ser a Volkswagen, pelo fato de que já tem o Nivus correndo na Argentina. Pode ser um grande comeback assim, da Volks, pode ser interessante. Mas a outra eu não arrisco dizer. Eu não acho que seria, de repente, um Pulse ou um Fastback. Cara, faz sentido o seu Pulse, por exemplo, porque, bom, a Fiat a Stellantis tá fazendo um grande caso, digamos, com a Abarth, né? Uhum. Então, assim, a lógica seria que a Abarth entrasse como competidora. Não Fiat, mas somente Abarth. Seria bem legal. Uhum. Até falando do DNA da marca. Mas já teve alguns momentos em que a Nissan
teve negociação para entrar no estoque, acabou não indo para frente. Mas eu acho que o ideal seria tentar fazer de alguma forma uma coisa bem acessível para as marcas e ter bastante opções, né? Sim, Porque isso. É bem legal, cara, você ter um grid bem diverso, sabe? Faria diferença, pô. Sim. Assim, nada contra a categoria monomarca, tá? Eu sou um saudosista incorrigível de coisas maravilhosas como Fórmula 1, Copa Palio, a própria Stock antiga, que eram só os opalões, entendeu? Isso é legal pra caramba. Mas em termos de competitividade hoje, uma grade multimarcas seria maravilhoso. Porque você veria, claro, a grossíssimo modo, algo que existe na Fórmula 1. Equipes diferentes disputando uma coisa só. Na Stock são duas. Já foi uma só. Antes era mais restrita a pilotos. Equipes acabam sendo várias, mas assim... equipes montadoras, no caso, perdão. Até pro cara, sabe, pra quem tá acompanhando, olhar aquilo lá e ver, tipo, 4 marcas diferentes, 4 modelos de carros diferentes, o cara fala, caramba, isso é bem legal, sabe? Sim. O campeonato da Stock, que inclusive vai ser decidido nesse fim de semana, se não me engano, os 5 primeiros do campeonato podem ser campeões. Óbvio, a diferença do Gabriel Casagrande, que é o líder, pro Rafael Suzuki, que é o quinto, são bastante pontos, são 43. Mas se não me engano, a pontuação dobrada nessa última prova, que é inclusive nesse domingo agora. Então é possível. Mas é aquilo, muito difícil, matematicamente ainda é possível. Mas então assim, os caras chegaram na última etapa com 5 pilotos brigando pelo título. Uhum. Então, acaba que são 5 equipes diferentes, mas 4 carros da Chevrolet e um Toyota, sabe? É aquilo. Beleza, de fato são 4 equipes diferentes, mas se você bota isso com 4 carros, né, 4 marcas diferentes, isso tem um apelo promocional talvez até muito maior. Exato. Enfim. E sem contar que a gente não tá falando... A gente tá falando de mais uma coisa, né? A gente esqueceu de citar lá na frente. As bolhas atualmente, e até o final de 2024, elas ainda vão utilizar o motor V8. Né? O V8 bem trabalhado lá, eu não lembro o número de potência. Mas agora nós estamos falando de, junto da mudança das bolhas da bolha de SUV, mas também para a mudança de um 4 cilindros turbo. E segundo informações aqui da revista Full Power, tá dizendo que o motor 4 cilindros turbo virou 3 segundos mais rápido que o V8. Então você imagina o tanto de trabalho e o quão otimizado deve ser esse motor novo para ele dar um banho assim de 3 segundos num V8. A pessoa, o usuário comum de saudosismo deve estar se colocando numa situação de isto é um absurdo, motores menores, os SUVs, meu Deus do céu, é o fim do universo, ó, o pandemônio. Cara, são novos tempos. São novos tempos, assim como eu acredito que no futuro a Stock Car deve adotar tecnologia híbrida. Não agora, porque não deve dar, né? Mas isso é um futuro plausível. Então, assim, eu preciso também colocar um contraponto. Embora, pelo menos eu acredito que... Eu acredito nisso. Não sei o Maurício. Mas existe o benefício em você ter carros mais potentes com motores menores. Porém, se cair no conceito de ser um carro elétrico, pode ser um problema, porque pra mim a questão do som pega muito. Né? Um carro de corrida berrando na reta de Interlagos é uma coisa maravilhosa. Um carro elétrico nem tanto. Não entra nessa seara ainda não, porque isso, cara, carro elétrico no Brasil ainda é uma realidade muito distante. Não, eu sei. A gente tem sei. até que fazer um programa sobre isso, mas... Eu acho que a gente deve. A gente com certeza deve, porque... Aqui, enfim, ainda é uma coisa muito distante. É uma coisa pra gente comentar num programa futuro. Fórmula S, se quiser mandar o convite pra cá, é aquilo. Opiniões que cada um de nós tem. Nós, por pessoa, não necessariamente refletimos a opinião do GPC,
que é o Grupo Pô de Carro de Comunicação, o responsável por isto aqui, mas a gente sempre vai debater. Não é porque eu discordo e o Maurício concorda que necessariamente quando acabar o programa a gente vai sair na porrada. A gente pode sair na porrada por outras razões, mas não necessariamente pelo debate que é proposto neste programa. Mas enfim, a tecnologia pode ser benéfica, porque pode tornar mais competitivo, a gente precisa ver para crer primeiro, ver como esses motores vão se comportar em situação de pista, ver o que há de moderno, ver o que há de novo. Não deram números de potência, de desempenho, de nada. Então a gente tá só especulando. São os números já tinham sido divulgados, né? Então, aqui motor desenvolvido pela Audacitec, mas com talvez alguns ajustes específicos de Chevrolet e Toyota, não sei como vai funcionar isso ainda. Mas vai ser um 4 cilindros, 2,1 litros, turbo, 16 válvulas com injeção eletrônica, 500 cavalos de potência e 580 Nm de torque. Quanto dá em quilograma de forçamento? Não faço ideia. Algo perto de 58. Injeção eletrônica da Motec e da Fiotec. O painel de instrumentos é uma Fiotec FT700 Plus. Peso total do carro de 1.100 kg. Um câmbio sequencial semiautomático da X-Track. E tração traseira. Uma coisa que a Stock Car bateu muito na tecla são inovações, se não me engano, já para 2024. Eu posso estar errado, mas vai ter asa móvel, igual eu já mencionei, assim como na Fórmula 1. Mas uma das principais apostas da Stock Car é a conectividade que esses carros vão ter. Vai ter conexão 5G para transmissão de diversos parâmetros do carro para as equipes e também com câmeras, né? Tá aqui escrito câmeras integradas ao chassi com visão dianteira e traseira, além de câmera 360 graus interna. As duas primeiras disponíveis no display do piloto, as três usadas em transmissão de prova e app. Ou seja, a própria Stock Car sabe que tem um produto bom, um produto interessante e quer fazer isso de alguma forma ser mais, não diria acessível, mas de alguma forma mais interativo pro torcedor, sabe? O cara quer ver a reação do piloto dele, o cara quer, sei lá, acompanhar um onboard do piloto, sabe? Pode ser que aconteça alguma coisa naquela corrida e o piloto tem alguma reação interessante, então o cara vai, olha no aplicativo e vê o que o piloto favorito dele fez, sabe? É uma era de conectividade absurda, né? Sim, não faz sentido você caminhar contra isso, sabe? Eu creio que sempre haverá outras categorias que são capazes de abraçar o público um pouco mais, como que eu posso dizer, purista, né? Usando um termo assim mais amigável possível, porque querendo ou não, algumas categorias elas não estão presas ao saudosismo e sim ao comercial, ao público, né? Então o que for de novidade, que for rentável é o que vai reger. Então assim, é que nem a galera pedindo os motores V10 e V12 na Fórmula 1, não vai rolar. São outros tempos, e querendo ou não, isso pode servir de choque para algumas pessoas, mas é isso, a roda do tempo tá girando. Querendo ou não, é uma categoria que está tentando se alinhar com um novo momento do mercado e não tem muito para onde correr. É SUV e acabou. É óbvio, existirão muitas categorias no Brasil que são capazes de preencher exatamente aquilo que você precisa. A Porsche Cup, por exemplo, a própria Turismo, como eu já falei, a galera das antigas, tem a galera que corre de Opala e tudo mais. Mas a Stock agora usa SUVs. Polêmico? Sim. Revolucionário? Também. Resta ver qual vai ser a consequência desses novos modelos na pista, né? Como é que vai se dar essa nova categoria. Mas isso é a resposta para daqui mais um tempo. A gente pode voltar nesse tema no futuro. Se vocês lembrarem a gente, é ótimo, porque muito provavelmente a gente vai esquecer. Mas, em linhas gerais, é isso. Meu amigo, você quer completar o seu raciocínio ou podemos partir para o encerramento? Não, assim, eu acho que a Stock Car vai estar no caminho certo. Eles entendem que
estão começando a entender que tem um produto muito bom. As corridas são muito boas. Bastante disputa de posição e tal. Às vezes acaba sendo um pouco frustrante, que às vezes alguma colisão pequena o piloto acaba tendo que abandonar. Mas, assim, os pilotos adotam estratégias diferentes, pensando nas duas corridas. Então, às vezes, algum piloto que estava muito mal na primeira corrida vence ou chega numa posição elevada na segunda prova. Enfim, são provas muito boas, vale muito a pena acompanhar a Stock Car. Hoje em dia dá para você acompanhar pelo YouTube, pela televisão aberta, fechada, enfim. Eu acho que eles estão no caminho certo, estão entendendo que tem um produto bom. Eu só acredito que tem que melhorar na comunicação e talvez algumas provas mais próximas das pessoas, algum circuito urbano, não sei, enfim. Não sou a pessoa ideal para ajudar nisso. Mas eu acho que é um bom caminho. Se chegarem mais marcas, a ideia é que fique ainda melhor. E eu acho que é um caminho muito interessante. Bom, essas são as nossas opiniões acerca desse tema, né, dessa nova guinada da Stock Car para 2025. É óbvio que cabe a nós também analisar, ver como o público vai reagir a essas questões. Se você tiver a sua opinião sobre o assunto, a nossa caixa de comentários no YouTube é sua, tá? Não se esqueça de, se você estiver ouvindo pelo Spotify muito principalmente, diga ali na aba do comentário do programa o que você achou, onde a gente pode melhorar, que temas você quer ver a gente falando aqui. E é isso, sempre que a gente puder trazer uma notícia atualizada sobre o que está acontecendo no mundo automotivo, você pode contar com a gente. É o @podcarro em tudo que é lugar, Twitter, Instagram, Facebook. Você pode entrar em contato com a gente, ou então, se por acaso esses meios de comunicação falharem por alguma razão, você pode falar comigo no @THERTLima, que você me encontra, pode deixar sua sugestão, pode deixar sua cornetada, fica à vontade, seja respeitoso, é óbvio, né? E é isso. Maurício, onde a galera pode encontrar você nas internet? No Twitter, @AcoraNSXR, no Instagram, @CampiloMCR. Bom, por hoje é só, é um programa mais curtinho, justamente para dar a vocês o panorama desta nova novidade, desta polêmica que se instaurou aí no final de semana. E a gente espera que você tenha um excelente final de semana, esse finalzinho de dezembro que já está chegando, esse cheiro de Natal que já está pairando sobre nossos narizes. Não se preocupe, semana que vem tem mais Pó de Carro, virá aí um programa pra lá de engraçado, isso eu garanto. E assim eu espero. Rodrigo, pelo amor de Deus, bota esse programa no ar. Eu tô te dando um esporro já em adianto de novo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, muito principalmente. E eu espero você no próximo sábado com mais um Pó de Carro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Pó de Carro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no @podcarro em qualquer rede social.